Olá, boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Está no ar o Justiça Agora. 4 ex-dirigentes do BRB, o Banco Regional de Brasília, e um empresário foram condenados pela Justiça do DF por improbidade administrativa. Eles são acusados de formar um esquema para facilitar a negociação irregular de fundos salariais. O esquema teria permitido que o banco assinasse acordos de quase 120 milhões de reais sem os documentos necessários para essa operação. Todos os condenados vão ter de ressarcir os cofres da instituição financeira. Os servidores públicos perderam os cargos que ocupavam. Já o empresário está proibido de participar de contratações públicas por 5 anos. E você já ouviu falar em dano existencial? Um caminhoneiro conseguiu provar na justiça que, por causa da exaustiva jornada de trabalho, ele não tinha tempo para realizar tarefas básicas do dia a dia. A empresa foi condenada em segunda instância. O caminhoneiro, contratado em 2010 e demitido 3 anos depois, provou que as longas jornadas de trabalho causaram uma série de prejuízos a ele e que ele tinha que fazer hora extra com frequência. Segundo o caminhoneiro, todos os dias ele trabalhava cerca de 16 horas. Os intervalos eram de apenas 1 hora para almoço e jantar. Na ação contra a empresa, além da escala acima do normal, ele também afirmou que o convívio familiar e os momentos de lazer ficaram prejudicados. Ainda segundo o trabalhador, por ordem da empresa, ele teria colocado nos relatórios de viagem uma jornada menor. Ao analisar o pedido do caminhoneiro, o relator do processo entendeu que a rotina de trabalho exaustiva atrapalhava o funcionário a desempenhar atividades básicas do dia a dia, como o direito ao descanso. Ao afirmar que houve violação da dignidade do trabalhador, o relator entendeu que ele deve receber indenização por dano existencial. O entendimento dele foi acompanhado pela maioria dos magistrados. Bom, e a empresa recorreu da decisão e o caso agora deve ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em regra, um único imóvel residencial não pode ser penhorado. Mas para a 4ª turma do STJ, a violação da boa-fé em contrato de empréstimo afasta a proteção legal do bem de família dado como garantia. O caso chegou ao STJ por meio de um recurso especial interposto pelas donas do apartamento. Elas alegaram que o imóvel não poderia ser penhorado porque era um bem de família e pediram a declaração de nulidade da hipoteca. Uma das donas do imóvel é empresária e pediu ao banco R$1.100.000 emprestados para investir na empresa dela. A outra proprietária do apartamento concordou que o imóvel fosse a garantia para o caso de inadimplência. As duas assinaram o contrato de empréstimo. Como a empresária não estava pagando as parcelas, o banco entrou com um pedido de execução da garantia. O recurso das proprietárias do apartamento foi negado pela 4ª turma do STJ. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconhece que, em regra, um único imóvel residencial não pode ser penhorado. Mas, nesse caso, a má-fé configurou uma exceção à regra. O ministro acrescentou que as recorrentes optaram livremente por dar seu único imóvel em garantia e não há provas de que tenha ocorrido algum vício de consentimento. E o Justiça Agora fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau.